Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos compreender um pouco sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, ainda continuaremos a estudar, conceitos, ideias no triângulo e mais especificamente no triângulo retângulo e sobre as razões trigonométricas. Não esqueçam de, ao final da aula, tem uma atividade esperando por vocês lá na plataforma, beleza? Vamos começar, pessoal. Então, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, elas surgem em que sentido? Então, eu começo com essa pergunta para vocês. Como você faria para descobrir a altura de um prédio sem a necessidade de subir nele? Então, assim, sem a necessidade de subir nele, sem a necessidade de ter uma fita métrica gigantesca para medir esse prédio. Então, assim, como será? Qual seria a estratégia? É justamente nesse sentido que a trigonometria vem para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, a trigonometria, segundo a história, não se sabe ao certo qual foi o motivo do seu surgimento, né? Mas então existem ideias acerca da agrimensura, de problemas de astronomia, de navegações, e isso tudo por volta lá do século 4, 5 antes de Cristo. Então a trigonometria, querendo ou não, aí é um conteúdo bem antigo, né, que há muito tempo já está presente aí na sociedade. Então, a gente entende também que a trigonometria, qual é a origem dessa palavra? O que ela significa? É justamente o sentido relacionado à medida das partes de um triângulo. Então, trigonometria, a gente vai estudar no triângulo, trabalhando com medidas em um triângulo, né? Em um triângulo retângulo, nesse caso específico agora de nós. E que mais? Então, observem o seguinte aqui, eu vou começar com essa questãozinha, tá? Relacionada a essa ideia de você querer medir algo alto, né? Que você não tem ali a disponibilidade de subir até o topo desse prédio, desse objeto para fazer a medição. Então, observem aqui. Leonardo deseja saber a altura de uma torre para antena de celular. Ele está a 20 metros dela e o ângulo com que ele enxerga parte da torre é de 51 graus, conforme a ilustração abaixo. Como Leonardo poderá calcular essa altura sem subir na torre? Então, observem aqui com a prof. Aqui está a torre que ele quer descobrir a altura. Aqui está o Leonardo, bem pequenininho. Então, ele está distante 20 metros dessa torre e ele enxerga o topo da torre sob um ângulo aqui de 51 graus, tá? E aqui também vamos levar em consideração que esse menino, né, o Leonardo, tem 1,5 m, então ele enxerga a partir de 1,5 m essa torre. Então, como será que a gente faz para descobrir? Observem que é um triângulo retângulo, tem um ângulo reto, né? Aqui faz-se um ângulo de 90 graus. Então, nós já aprendemos que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, valem as relações métricas, que são aquelas que relacionam altura, cateto, projeção do cateto, hipotenusa. Só que observem que aqui nesse triângulo retângulo nós não temos a altura em relação à hipotenusa. Então, a gente não vai utilizar aquelas relações métricas que nós já conhecemos, é um outro caminho. E se a gente fosse pensar no teorema de Pitágoras, nós gostaríamos de descobrir qual é um cateto, mas eu conheço somente um cateto, que mede 20, mas eu não conheço a hipotenusa, eu não sei quanto mede esse segmento aqui, que é formado pela visão do Leonardo. E agora, o que será que eu faço? Olhem bem, eu conheço só um cateto, conheço um ângulo, né? Querendo ou não, conheço todos os ângulos, por quê? Porque eu conheço esse ângulo, conheço esse que mede 90 e também consigo descobrir o outro. Mas o que eu quero não é descobrir ângulo, o que eu quero é descobrir esse cateto aqui, né? Esse lado do triângulo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse probleminha aí meio parado, não vamos mais mexer nele e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. E depois a gente volta nesse problema para tentar resolver, combinado? Então, vamos mais para frente. Então, observem aqui comigo.
Para a gente entender as razões trigonométricas, primeiro de tudo, nós precisamos compreender o nosso triângulo. Então, as razões trigonométricas, observem aqui escrito, elas valem para o triângulo retângulo, beleza? Então, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui, a prof fez um triângulo retângulo, eu não marquei o ângulo reto, mas visualmente a gente já consegue identificar aonde está esse ângulo reto. Aqui, lá em cima, aqui. Então, vai estar exatamente aqui. Aqui nós temos o nosso ângulo reto, beleza? Então, observem o seguinte, no meu triângulo retângulo, nós temos 3 lados e esses 3 lados recebem um nome específico. Esse lado que fica na frente do ângulo reto se chama hipotenusa. Isso aí não é novidade para vocês. E esses dois lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus se chamam catetos, né? Os dois são catetos, simples assim. Só que quando nós estamos falando em razões trigonométricas, nós precisamos diferenciar esses catetos, dependendo da situação. E como que nós diferenciamos eles? Então, observem aqui. A prof demarcou aqui em preto esse ângulo, tá? Que não é o ângulo reto, é o outro ângulo do nosso triângulo. Quando eu marco este ângulo aqui e tomo esse ângulo como referência, os catetos, cada cateto vai receber um nome específico, tá? A hipotenusa não. Então, a hipotenusa sempre será hipotenusa e não vai ter distinção, mas os catetos sim. Então, se eu analiso esse ângulo aqui como referência, nós temos dois tipos de catetos. O cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o cateto oposto, o próprio nome já nos remete a alguma ideia. Oposto, está longe, está distante, está oposto. Então, se eu demarco este ângulo aqui, quem vai ser o cateto oposto? Vai ser o cateto que está distante do meu ângulo, tá? Esse outro cateto, ele não está oposto, ó, ele está grudadinho aqui no meu ângulo, beleza? Então, este cateto que está longe do meu ângulo marcado se chama cateto oposto. E este cateto que está aqui grudadinho no meu ângulo, que está formando o meu ângulo que eu estou analisando, se chama o cateto adjacente. Então, olhem ali, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, aí nós temos uma pequena distinção entre os catetos. Mas, observem agora, se eu tomo como referência o outro ângulo, aquele ângulo lá de cima, esse ângulo aqui. Como eu estou olhando esse ângulo como referência, os meus catetos oposto e adjacente mudarão. Então, observem que agora, quem vai ser o cateto oposto desse ângulo aqui marcado? Será que vai ser esse? Não, vai ser aquele outro que está longe do meu ângulo. Quem vai ser o cateto adjacente? É justamente aquele cateto que ajuda a formar o meu ângulo que eu estou analisando agora no momento. E a hipotenusa continua sendo a mesma, né? Então, observem ali, hipotenusa permanece igual, esse cateto vai ser o meu adjacente e o outro vai ser o meu oposto. Então, fiquem muito atentos a essa distinção. Se eu tomo como referência esse ângulo aqui, o meu cateto oposto vai ser esse cateto. Se eu tomo como referência o outro ângulo, o meu cateto oposto já não vai mais ser esse, será aquele outro. Então, tenham isso como com bastante clareza para vocês, tá? Qualquer coisa, voltem a videoaula novamente, assistam de novo, façam também a leitura do livro e não carreguem essa dúvida, beleza? Então, tenham atenção quanto a isso. Agora, a gente vai fazer uma análise, nós vamos fazer uma análise desses triângulos para nós identificarmos alguma semelhança, alguma relação que acontece entre todos eles. Então, vamos com bastante calma. Abaixo estão desenhados 3 triângulos retângulos com medidas dos lados diferentes. Porém, observem que esses 3 triângulos que têm lados completamente diferentes, qual é algo comum a todos eles, né? O que existe em comum a todos? Todos são triângulos retângulos, então todos eles possuem um ângulo reto, né? Que está ali, que a prof está passando aqui com essa setinha
com essa marcação aqui. Todos eles também têm ângulos iguais a 60 graus, correto? E, consequentemente, os ângulos de cima também serão iguais e serão iguais a quanto? Será? A 30 graus, né? Mas isso não vem em questão agora. Vamos analisar a partir das informações que foram dadas para nós. Então, esses três triângulos que estão marcados aqui, eles não são iguais, eles têm lados diferentes. Porém, eles têm ângulos congruentes, eles têm ângulos iguais. Então, quem lembra de aulas bem passadas, que quando nós temos triângulos com ângulos iguais, ângulo é um caso de semelhança. Então, esses três triângulos são semelhantes. Então, vamos observar o que vai acontecer quando nós montamos razões entre os seus lados. Observem a primeira coisa que a prof vai fazer. A prof pegou aqui o lado 8,7 e dividiu pelo lado 17,4. Eu não anotei o que essas medidas são, mas vamos ver se vocês já pegaram o jeito da explicação do slide anterior. Esse lado 8,7 desse triângulo aqui, observem que eu estou enfatizando o ângulo de 60 graus. Então, este lado que mede 8,7, ele vai ser cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa do meu triângulo? Ele vai ser cateto, né? Porque ele está formando aqui o ângulo de 90. Mas, especificamente, ele vai ser cateto adjacente. Então, quando eu divido, faço uma razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, então 8,7 sobre 17,4, eu obtive como resposta 0,5, beleza? Isso para o primeiro triângulo. No segundo triângulo, novamente, analisando esse meu ângulo que está marcado, eu vou fazer uma razão entre esse cateto, que também é adjacente, sobre a hipotenusa, que é 7,2. Também deu 0,5. E no triângulo menor, ao fazer a razão do cateto adjacente pela hipotenusa, então 1,3 sobre 2,6, também deu 0,5. Então, observem que nesses três triângulos sendo diferentes, porém semelhantes, a razão do cateto adjacente pela hipotenusa foi a mesma. E por que será que isso acontece? Será que em qualquer triângulo do mundo todo, toda vez que eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, sempre vai dar 0,5? Será? Então, eu digo para vocês que não. Deu em todos eles 0,5 porque todos eles o ângulo era o mesmo. Em todos esses triângulos, o nosso ângulo enfatizado media 60 graus. Por isso que deu a mesma razão em todos, beleza? Vamos para mais uma comparaçãozinha aí. Agora, nós vamos fazer uma razão entre o lado 14,9 por 17,4. Novamente, analisando esse meu triângulo com este ângulo de 60 graus enfatizado. Esse cateto aqui, ele é o quê? É o cateto oposto. Então, eu dividi, fiz a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Fazendo essa divisão, deu um número aproximado a 0,9. Se você fizer na calculadora, você vai identificar que não vai dar exatamente 0,9, mas a gente arredonda e chega em 0,9, beleza? No segundo triângulo, fazendo a mesma razão, ou melhor, fazendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, chegou-se novamente em 0,9. E aqui no terceiro triângulo, fazendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, chegou-se em 0,8. Mas assim, tá ali no caminho, né? A gente fez um arredondamento, tá ali no caminho. Vamos fazer mais uma sequência de razões. Agora, nós vamos fazer a razão entre 14,9 sobre 8,7. Obtemos 1,7 como resposta. Esse 14,9 é o que relacionado a esse ângulo de 60 graus? É o cateto oposto. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Isso deu 1,7. Novamente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente está aqui, deu 1,8, está ali no caminho. E no terceiro triângulo, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente também ali deu 1,7. Então, observem aí que os valores se repetem, os valores são iguais quando a gente faz essa razão. E por que será? O que vocês conseguiram observar? Qual é o padrão? É justamente esse, que as razões se repetem. E essas razões se repetem porque esses triângulos são semelhantes, correto? Então, eles têm ângulos ali congruentes, então as razões entre seus lados serão iguais. E essas razões aí, pessoal, são exatamente as tais razões trigonométricas. Então, o que vem a ser essas razões? Nós vamos, esse ano, estudar 3 razões trigonométricas, mas não existem apenas essas 3. Lá no ensino médio, vocês estudarão mais razões, tá? Mas vamos começar por aqui. Então, a primeira razão que nós fizemos foi usando o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembram que a prof enfatizou isso? Que a gente pegou o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, toda vez que você faz essa razão de cateto oposto sobre a hipotenusa, isso nós chamamos de seno. E esse seno vai ser o seno de um ângulo demarcado. Aqui eu chamei de alfa. Seno de alfa, mas poderia ser qualquer outra letrinha. Seno de A, seno de B, seno de... enfim. Então, o seno de um ângulo demarcado, de um ângulo observado, é o quê? É você fazer a razão cateto oposto sobre hipotenusa. Então, observem que para você fazer isso aqui, você precisa conhecer o cateto oposto e a hipotenusa. E como que eu sei quem é o cateto oposto? Olhando para o meu ângulo em questão, que nesse caso é um ângulo alfa ali que eu demarquei. Então, o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. A outra razão que nós fizemos foi o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é essa razão? Então, toda vez que você divide cateto oposto pela hipotenusa, isso se chama, toda vez que você divide cateto adjacente pela hipotenusa, isso se chama cosseno do ângulo alfa, do ângulo que você está analisando ali no teu exercício em questão. Então, o cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de um ângulo. E a última razão que nós fizemos foi do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui a prof ficou um pouquinho em cima da escrita. Mas quando você divide, quando você faz a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente, isso se chama tangente de um ângulo alfa, tá certo? Então, ao dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, isso se chama tangente do ângulo em questão que você está usando, tá? Agora, a gente vai utilizar essas ideias nesse exercício. Então, a gente vai usar só esse nessa videoaula de hoje. E para a próxima aula, a gente vai desenvolver mais exercícios sobre esse assunto para fixar mais esse conteúdo, beleza? Então, observem aqui. Eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Então, observem, eu tenho um triângulo retângulo, então as razões trigonométricas, gravem isso, é bem importante. As razões trigonométricas, elas só valem para triângulo retângulo, tá? A razão seno, a razão cosseno, a razão tangente. Então, para triângulo retângulo. Observem que aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, correto? Então, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Primeiro de tudo, identifiquem aonde está este ângulo A. Então, o meu ângulo A está aqui, beleza? Como eu olho esse ângulo A, respondam aí para mim. Essa medida de 16, esse lado que mede 16, ele é o que do meu triângulo? É cateto ou é hipotenusa? Hipotenusa. Como eu estou analisando este ângulo A, esse cateto que mede 8, ele é oposto ou adjacente? Adjacente.
E este outro cateto que mede 8 raiz de 3, ele é oposto ou adjacente ao meu ângulo A? Ele é oposto, beleza? Então, tendo essas ideias bem claras, a gente vai conseguir agora desenvolver o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo A. Então, vamos começar com o seno de A. Quem é o seno de A? Seno de A é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui eu vou dar uma ideia, um macetezinho. Seno nos remete seno separado. Então, é o cateto separado, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto colado. Então, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? E na tangente a gente já chega lá. Então, o seno de A vai ser o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? 8 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 16. Então, aqui nós temos uma fração, uma razão. 8 raiz de 3 sobre 16, que é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Esse 8 e esse 16 nós simplificamos, dividimos todo mundo por 8. Então, aqui ficou 16 dividido por 8 é 2 e 8 dividido por 8 é 1. Então, por isso, raiz de 3 sobre 2, beleza? Agora, o cosseno. O que a prof falou? O que é o cosseno? Cateto colado. Então, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 16. 8 16avos. Simplificando essa fração, dividido todo mundo por 8, nós chegamos que o cosseno do ângulo A é 1/2. E agora, a tangente é o quê? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, a tangente é o que a gente usa um macetezinho que é a coca. Tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo A vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 8 raiz de 3 sobre 8. Esse 8 com esse 8 a gente pode simplificar. 8 dividido por 8 é 1. Então, a tangente desse ângulo A, como é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que é um conteúdo novo, tem muitas informações, seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, razões ali. Então, assim, se for necessário, assistam novamente. E vocês já sabem, pessoal, qualquer dúvida, entrem em contato com a prof, não deixem passar. Mínima que seja a dúvida, você acha que não vai fazer diferença, vai fazer sim, não deixe acumular. Tirem todas elas, beleza? E nos vemos na próxima aula.